Você já teve a sensação de que Deus te tirou de muita coisa, mas que mesmo assim você ainda não entrou na vida que Ele preparou para você? Talvez você já tenha deixado para trás os erros, talvez tenha mudado hábitos, se afastado de ambientes, abandonado caminhos que estavam destruindo sua paz, mas ainda se pergunta: por que minha vida não começou a melhorar de verdade? Por que eu ainda me sinto preso? Por que eu saí do erro, mas ainda não consigo viver com liberdade, com propósito e prosperidade? Entenda essa verdade poderosa. Deus não nos chama apenas para sair do erro, Ele nos chama para despertar para uma nova forma de viver. Porque quem foi reconciliado com Deus não pode continuar vivendo com a mesma mentalidade de antes. E a grande lição de Levítico 19 é exatamente essa. Deus começa a formar um povo separado, com princípios diferentes, com hábitos diferentes e uma mentalidade diferente. Não separado para ser pobre, não separado para ser triste, não separado para viver limitado, mas separado para viver alinhado com o Criador da vida. Antes de Levítico 19, Deus já havia mostrado algo essencial, que a vida pertence a Ele. A vida não é nossa para ser desperdiçada. O corpo não é nosso para ser destruído. O tempo não é nosso para ser jogado fora. Os recursos não são nossos para serem usados sem sabedoria. Tudo vem de Deus, pertence a Deus e deve voltar para Deus com propósito. E depois de ensinar isso, Deus começa a revelar como um povo reconciliado deve viver. Levítico 19 começa com uma ordem muito forte. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas quando muita gente ouve a palavra santo, pensa apenas em aparência religiosa. Pensa em roupa, tradição, regra, costume. Só que santidade na Bíblia não é apenas parecer diferente. Santidade é pertencer a Deus. Ser santo é ser separado para um propósito maior. E aqui está a chave do vídeo de hoje. Deus não nos separa para nos diminuir. Deus nos separa para nos alinhar com Ele. Ele nos separa do caos para nos colocar em ordem. Ele nos separa da escravidão para nos ensinar liberdade. Ele nos separa da escassez mental para nos ensinar princípios de abundância. Ele nos separa do erro para nos conduzir a uma vida próspera, saudável, feliz, livre e cheia de propósito. A grande lição de Levítico 19 é esta: quem pertence a Deus precisa viver de forma diferente. Mas essa diferença não é apenas espiritual. Ela aparece na forma como honramos nossa família, como trabalhamos, como tratamos as pessoas, como usamos o dinheiro, como falamos, julgamos, ajudamos o necessitado e conduzimos nossa vida. Levítico 19 não é apenas um capítulo sobre regras antigas, é um capítulo sobre mentalidade. Deus estava ensinando ao povo: agora vocês não vivem mais como escravos, agora vocês não pensam mais como o Egito, agora vocês não copiam mais os povos ao redor, agora vocês carregam o meu nome, os meus princípios e a minha identidade. E isso fala diretamente com a nossa vida hoje. Porque muita gente quer prosperar, mas ainda pensa como escravo.
quer liberdade, mas ainda vive dominado por vícios, quer riqueza, mas ainda não tem disciplina, quer paz, mas ainda vive em desordem, querem bênção, mas ainda não mudaram os princípios que governam suas escolhas. Deus não quer apenas nos tirar do lugar errado, Ele quer tirar o lugar errado de dentro da gente. Prosperidade começa com identidade. Levítico 19 começa com Deus dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Antes de falar sobre comportamento, Deus fala sobre identidade. Isso é muito profundo porque a forma como a gente vive depende da forma como nos enxergamos. Quem se vê como escravo aceita qualquer corrente. Quem se vê como abandonado ou mendigo aceita qualquer migalha. Quem se vê como derrotado não luta por uma vida melhor. Quem se vê como filho de Deus começa a viver com outra postura. A prosperidade bíblica começa quando a gente entende que eu pertenço a Deus, nós pertencemos a Deus, você pertence a Deus. E se eu pertenço a Deus, minha vida não pode ser governada pela bagunça, pela culpa, pelo medo, pela miséria, pela mentira ou pela comparação. Não fomos criados para viver apenas reagindo aos problemas, fomos criados para governar nossa vida com sabedoria. Deus transforma hábitos antes de transformar resultados. Levítico 19 fala de honra aos pais, fala sobre descanso, justiça, colheita, honestidade, cuidado com o pobre, verdade nas palavras e amor ao próximo. Perceba, Deus não está falando apenas de culto, Ele está falando de rotina. Isso mostra que espiritualidade verdadeira aparece nos hábitos. Muita gente quer um milagre financeiro, mas não quer mudar os hábitos que destroem suas finanças. Querem prosperar, mas continuam vivendo sem ordem. Querem colher mais, mas não planta com sabedoria. Quer paz, mas alimenta ambientes tóxicos. Quer liberdade, mas não aprende domínio próprio. Deus não abençoa apenas intenções, Deus também abençoa princípios praticados. A Bíblia não ensina uma prosperidade mágica, ela ensina uma prosperidade construída com sabedoria, com obediência, com trabalho, com generosidade e temor a Deus. O povo de Deus não explora, não engana e não oprime. Em Levítico 19, Deus ensina o povo que eles não deveriam roubar, mentir, enganar, oprimir o próximo ou reter pagamento do trabalhador. Olha como isso é atual. Deus estava ensinando que prosperidade sem justiça não é prosperidade do reino. Não adianta ganhar dinheiro destruindo pessoas, não adianta crescer pisando nos outros, não adianta pedir bênção enquanto pratica a desonestidade, não adianta querer riqueza se o coração está cheio de ganância. A riqueza não é só sobre quanto entra na nossa conta, é sobre quem a gente se torna enquanto constrói. Deus quer nos prosperar, mas não quer que a gente perca a nossa alma no processo. Por isso a prosperidade do reino tem princípios, tem honestidade, justiça, serviço, honra e responsabilidade. E a verdadeira prosperidade inclui generosidade. Levítico 19 traz uma ordem linda. Quando o povo colhesse a terra, não deveria recolher tudo até as bordas do campo. Uma parte deveria ficar para o pobre e para o estrangeiro.
Isso ensina uma verdade muito poderosa. Deus não nos prospera apenas para acumular. Deus nos prospera também para nos tornar resposta. Existe uma diferença entre riqueza com propósito e riqueza com ego. A riqueza com ego diz: tudo é meu. A riqueza com propósito diz: Deus me confiou isso para administrar bem e abençoar também. Quando Deus forma um povo separado, Ele forma um povo que não vive apenas para si. Prosperidade não é egoísmo. Prosperidade é capacidade de viver bem, honrar a Deus, cuidar da família e servir com generosidade. Não precisamos sentir culpa por desejar uma vida melhor, mas precisamos lembrar que uma vida melhor com Deus sempre carrega propósito. Deus quer curar nossa mentalidade de escravo. O povo que recebeu o Levítico tinha saído do Egito, mas sair fisicamente do Egito não significava que o Egito já tinha saído da mente deles. E esse é o problema de muita gente hoje. Saiu de relacionamentos errados, mas ainda pensa como ferido. Saiu de ambientes ruins, mas ainda age como prisioneiro. Saiu de uma fase de pecado, mas ainda vive preso na culpa. Saiu da escassez, mas ainda tem medo de crescer. Deus não quer apenas mudar o nosso endereço, Ele quer mudar também a nossa mente. Romanos 12, 2 diz para não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. E aqui está uma frase para a gente guardar. Uma mente velha não sustenta uma vida nova. Podemos até receber uma oportunidade nova, mas se continuarmos como antes, vamos sabotar o que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso Deus ensina princípios, por isso porque os princípios renovam a mente. E uma mente renovada começa a fazer escolhas diferentes. Prosperidade também é ordem. Levítico 19 mostra um Deus que se importa com detalhes da vida cotidiana. Deus se importa com o que a gente fala, com como a gente trabalha, como a gente trata nossos pais, como lidamos com o próximo, como administramos nossa colheita, como a gente julga, como a gente paga, como a gente vive. Isso nos ensina que prosperidade não nasce no caos. Não podemos construir uma vida abundante com uma rotina destruída. Não podemos construir liberdade financeira com descontrole. Não podemos construir saúde com negligência. Não podemos construir propósito vivendo no automático. Deus é Deus de ordem. E uma das primeiras marcas de uma pessoa que despertou para a prosperidade é que ela começa a colocar ordem no que antes estava bagunçado. Ordem na mente, ordem na casa, ordem nas finanças, ordem nas palavras, ordem nos relacionamentos e nas prioridades. Deus não quer religiosidade, Deus quer vida alinhada. Uma das maiores armadilhas é achar que Deus só se importa com o que acontece no templo. Mas Levítico 19 mostra que Deus se importa com a vida inteira, como um todo. Deus não quer alguém que ora bonito, mas engana no trabalho. Deus não quer alguém que fala de fé, mas trata mal a família. Não quer alguém que diz amar a Deus, mas despreza o próximo. Não quer alguém que busca prosperidade, mas ignora princípios. A vida com Deus não é uma parte da agenda, é o centro de tudo. Prosperidade verdadeira é alinhamento com Deus.
Quando nossa mente se alinha com Deus, nossas escolhas mudam. E quando nossas escolhas mudam, nossos hábitos também mudam. E quando nossos hábitos mudam, nossos resultados começam a mudar. Não é mágica, é princípio. O chamado de Deus é para a liberdade, não é para a prisão. Quando Deus chama um povo para ser separado, Ele não está prendendo esse povo, Ele está libertando. Muita gente olha para os mandamentos como limites que tiram a liberdade, mas, na verdade, os princípios de Deus protegem a liberdade. A mentira prende, a dívida prende, a desordem prende, a ganância prende, a comparação prende, o pecado prende, a falta de propósito prende, e Deus nos chama para sair disso. Mas Ele não nos chama só para parar de errar, Ele nos chama para viver melhor. Melhor na mente, melhor no corpo, melhor na família, nas finanças, no propósito, na fé. Ele nos chama para uma vida nova. A santidade bíblica produz prosperidade com propósito. Santidade não é fuga da vida, é viver a vida do jeito de Deus. E quando uma pessoa começa a viver do jeito de Deus, ela começa a colher frutos diferentes. Não porque nunca terá problemas, não porque tudo será fácil, não porque o dinheiro cairá do céu, mas porque princípios corretos geram frutos corretos. Quem vive com verdade evita a destruição. Quem vive com disciplina constrói estabilidade. Quem vive com generosidade vence o egoísmo. Quem vive com sabedoria evita armadilhas. Quem vive com um propósito não se vende por qualquer proposta. Isso é prosperidade. Uma vida rica não apenas em dinheiro, mas rica em direção, rica em paz, rica em domínio próprio, rica em bons frutos, rica em propósito. Essa é a diferença entre apenas sair do erro e despertar para a prosperidade. Então, resumindo, a grande lição de Levítico 19 é: Deus forma um povo separado para viver uma vida alinhada com o caráter dele. E esse alinhamento aparece em tudo, na honra, na justiça, na generosidade, na verdade, no trabalho, na família, na forma de tratar pessoas, na forma de administrar recursos, na forma de viver. Levítico 19 nos ensina que Deus não quer apenas um povo que saiu do Egito. Ele quer um povo que não vive mais com a mentalidade do Egito. E isso fala com a gente hoje. Deus não quer apenas nos tirar do pecado, Ele quer nos ensinar a viver em sabedoria. Deus não quer apenas apagar nosso passado, Ele quer construir nosso futuro. Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer nos transformar. Deus não quer apenas que a gente sobreviva, Ele quer que a gente desperte para uma vida próspera, saudável, feliz, livre, independente e cheia de propósito. Talvez hoje você esteja percebendo que saiu de muita coisa, mas ainda não encontrou completamente a vida que Deus te preparou. Talvez você tenha saído do erro, mas ainda vive com medo. Saiu de ambientes ruins, mas carrega feridas. Saiu de hábitos antigos, mas ainda não desenvolveu hábitos novos. Saiu da culpa, mas ainda não entrou na liberdade. Saiu da escassez, mas ainda não despertou para a mentalidade do rei. Então escute isso. Deus não terminou a obra em você. O mesmo Deus que te chamou para sair também vai te ensinar a caminhar. O mesmo Deus que te perdoou também vai te amadurecer. O mesmo Deus que te reconciliou também vai formar em você uma nova mentalidade. Mas existe uma decisão que ninguém pode tomar por você. Você precisa escolher viver
como alguém que pertence a Deus. Não apenas no domingo, não apenas nas palavras, mas nas escolhas, nos hábitos, nas finanças, no trabalho, na família, no coração e na mente. Porque quem pertence a Deus não vive mais como antes. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver alinhado com Deus. Isso não é só uma frase, é uma declaração de mudança. E se você quer aprender mais sobre prosperidade com propósito, sabedoria, mentalidade do reino e princípios de Deus para uma vida livre, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada. Aqui nós falamos de riqueza, não falamos de riqueza vazia, não falamos de prosperidade sem fundamento, falamos de riqueza com sabedoria, riqueza com propósito, riqueza baseada na Bíblia. Deixe também seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que precisam entender que Deus não a chamou apenas para sair do erro, mas para despertar para uma vida nova. E no próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais essa verdade, porque se Levítico 19 mostra que Deus está formando um povo separado, existe uma pergunta que a gente precisa responder: quais hábitos ainda estão nos mantendo presos à velha mentalidade? No próximo vídeo vamos ver os princípios que revelam como abandonar a mentalidade de escravo e começar a viver com a mentalidade do rei. Assista o próximo vídeo porque ele pode abrir seus olhos para algo que talvez esteja travando a sua prosperidade há anos. E lembre-se, Deus não te chamou só para sair do erro, Ele te chamou para despertar para a prosperidade. Te espero no próximo vídeo.